Olá, bem-vindos à aula de Sociologia. Eu sou o professor Ademir Matos e hoje nós vamos estudar a aula 20.1. Estão animados para essa aula de hoje? Vamos lá. Aqui nós vamos ver o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. O tema principal, identidade e cultura, certo? Então, com o primeiro tema, identidade e a vida cultural. Depois, símbolos e comportamentos culturais e a cultura erudita e a cultura popular. Né? Você sabe o que significa isso? O que é identidade, o que é cultura? Como que a gente pode estar trabalhando esses temas e assim por diante? Então, vamos lá. Aqui nós temos duas imagens. Começamos com identidade e vida cultural, como vocês podem ler no título. E nós temos duas imagens. Na primeira imagem à esquerda, nós temos um grupo de 4 homens que aparentam estar ali no frio, né? Vemos aqui atrás, no horizonte, né? Eles também estão em cima de algum animal, tá? E pelas vestes deles, eles estão se protegendo do frio, né? Pela cabeça vocês podem ver que eles usam peles de animais, né? Como gorro, chapéu, aquilo que vocês acharem mais pertinente. Certo? E à direita nós já temos outro povo de outra cultura, né? Com uma outra identidade, com uma outra vestimenta colorida, não parece ser algo mais friento, né? Ou tão frio quanto na foto da esquerda, porque nós temos aqui roupas que têm o corpo, a parte do corpo aberto, né? Aqui parece ser uma praça, pelo monumento que nós vemos, o desenho circular. E as árvores, certo? E nós imaginamos que essas pessoas estão dançando porque a foto está tirada com desfocagem de movimento. Então nós temos à esquerda um grupo, deixa eu apagar esses traços, tá? À esquerda nós temos um grupo onde tudo indica que eles estão no frio, né? E à direita em algum lugar mais tropical, com um clima como o nosso, né? Do Brasil, que aparenta ali ser algo mais de dia também, né, e etc. A vestimenta não aparenta ser algo de frio, e sim algo num clima mais tropical, com chuva, né, tempo chuvoso, sol e assim por diante. Ou até mesmo um tempo nublado. Então aqui nós temos duas imagens que podem dizer para a gente algo sobre a cultura de um povo e também da identidade. Vamos ver o que significa identidade. Entende-se por identidade, né, aqui no quadro comigo, aquilo que se relaciona com o conjunto de entendimentos que uma pessoa possui sobre si mesma e sobre tudo aquilo que lhe é significativo. Esse entendimento, né, é construído socialmente, né? A gente começa com esse processo de formar nossa identidade com a criação dos nossos pais, convívio com a família, os tios, né, os primos, a mãe, o pai, como já falei, e os irmãos, certo? Aqueles que não têm o pai ou a mãe, têm uma avó, têm uma madrinha, os próprios vizinhos também, dependendo do contato que tem, padrinhos, o vínculo, isso tudo vai definindo a identidade. Até mesmo os primeiros trabalhos que você tem vão influenciar na vida que você vai levar quando adulto, certo? Vamos voltar para o slide comigo, por favor. E o que é identidade cultural, né? Nós vimos agora há pouco que a identidade é aquilo que se relaciona com o conjunto daquilo que a gente entende, né? Os entendimentos sobre si mesmo, sobre tudo aquilo que é significativo para a gente. E aqui nós temos mais uma palavra junto, né? Identidade cultural, que seria um conjunto vivo de relações sociais, patrimônios simbólicos, historicamente compartilhados, que estabelecem a comunhão de determinados valores entre os membros de uma sociedade, certo? Então, a identidade, voltando aqui, a identidade cultural, ela tem a ver com relações sociais, patrimônio simbólico. Como é que a gente pode traduzir isso aqui, né? É um conjunto de elementos vivos, é um conjunto que ele está sempre ali sendo aprimorado, né? Sempre colocando mais elementos. Você viajou, alguma coisa que você aprendeu, você vai agregar na sua identidade, se você quiser. Tem coisas que são até involuntárias, acontecem de forma indireta. Tá? As relações sociais, dependendo do lugar que você mora, a gente é na região norte.
estamos aqui gravando de Porto Velho, Rondônia. Se a gente viaja para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, né, para Porto Alegre, para Belém, para onde for, mesmo Belém sendo no norte, a cultura é diferente da cultura daqui, da nossa região de Rondônia. Né? Por quê? Porque nós estamos muito distante. A região norte ela é muito maior do que a região sul. Né? Se você olhar o Brasil, ele vai afunilando. Então, para a gente poder viajar daqui para Belém, daqui para o Tocantins, é muito maior a distância e o custo também do que a gente viajar de Porto Alegre para Florianópolis, que ficam no sul, certo? Então, patrimônios simbólicos, né? São os prédios, são os teatros, são os monumentos, são vários e vários elementos que vão definir a sua cultura. Eu, por exemplo, sou da região do Pará. Então, na minha cultura, que a gente vai estudar daqui a pouco, na cultura que eu cresci, nós temos uma cultura imaterial, que é o carimbó, que é uma dança, né? Você não vai ter ali, me dá um carimbó, né? Me dá 1 quilo de carimbó. Não existe isso, né? Por quê? Porque é algo imaterial, é simbólico. É uma dança, aquilo se aprende, se ensina na escola, ou você aprende com a tua mãe, ou com teu pai, ou com algum amigo, certo? E passamos aqui para a identidade social, que refere-se às características atribuídas a um indivíduo pelos outros, né? Então, quais são as tuas características sociais, né? É o teu sotaque, a tua gíria, o teu jeito de falar, né? Por exemplo, eu falo chiando, né? 2, o S sai chiado, tem a influência de Portugal, tem a influência da França lá na nossa cultura paraense. Então, tudo isso aí vai definir a identidade, a forma como eu falo, a forma como eu cresci e assim por diante. Assim como cada um de vocês, assim como cada um de nós, tá? E o que é a autoidentidade? Ou a identidade pessoal, como eu falava agora há pouco? Refere-se à formulação de um sentido único que atribuímos a nós mesmos e à nossa relação individual que desenvolvemos com o restante do mundo, né? Então, eu passo a ser pessoa e me considero pessoa a partir da identidade que eu desenvolvo, né? A partir da idade que eu desenvolvi, eu tenho ali a minha identidade pessoal, a partir do meu relacionamento com a minha família, do meu relacionamento com a sociedade, com o grupo que eu vivo, do bairro que eu venho, da cidade que eu nasci, e aí tudo aquilo que você vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Os teus princípios, o teu comportamento ético e moral que você aprendeu da tua família quando você tem uma boa formação, e das escolas também, dependendo do aprendizado que você teve, a escolarização que você teve, vai influenciar diretamente nas escolhas que você faz. Vamos continuar com os slides. E aqui, identidade e cultura, né? O sociólogo americano George Herbert Mead, né, aí tem aqui de 1863 a 1931, dizia que nós somos o que somos porque adquirimos ao longo da vida alguns traços característicos de nosso self, por meio das interações sociais que estabelecemos com os outros indivíduos. E aí nós temos uma imagem, né, aqui, que pode ser feita uma analogia de vários pequenos quadrinhos que simbolizam tanto o mosaico como tijolos, que vai construindo e dando cor, né, à tua identidade. Aqui já é um senhor de idade, né, para a gente lembrar que quanto mais tempo você vai vivendo, quanto mais experiência você tem e vai envelhecendo, você vai se enriquecendo e vai cada vez mais lapidando ou construindo uma identidade, né, rica em cultura e tudo mais. Vale ressaltar que algumas pessoas não têm oportunidade, ou não querem, ou não vão atrás, né, e aí essas pessoas ficam limitadas muito fora da realidade ou do contato com outras pessoas. Vai ser bem diferente de uma pessoa que costuma sair, frequentar os costumes da própria cultura, da própria comunidade, tá? Então sempre vão ter ali as exceções. Na questão da cultura, quando nós falamos de cultura, vem da palavra cultivare, né? Que tem a ver com raízes, tá? Então, qual é a tua raiz? Onde foi que quando você planta, né, uma semente ou uma muda, ela tem que criar raízes ali. Então essa referência aqui é de onde vêm as suas raízes, onde você foi, entre aspas, cultivado, né? Qual foi a região que você nasceu, quem são os seus pais, qual é a tua família, né? No passado se perguntava, mas fulano é filho de quem, né? Porque essa referência é muito importante. É uma família de bom comportamento, de boa índole, né? Ou é uma família que não tem uma boa presença, né? Não se apresenta bem, já fez coisas erradas e tudo mais, e assim por diante.
E aqui nós temos outros símbolos, outras imagens com o tema símbolos e comportamentos culturais, né? Nós vamos ter aqui uma imagem, né, de uma divindade, acredito que lá da Índia, né? Ou de regiões semelhantes. E aqui também uma outra imagem que lembra os indianos, mas não vou confirmar para vocês, onde eles estão aqui tocando, né, instrumentos, vocês podem ver, instrumentos de percussão, um instrumento de sopro, tá? E aí você consegue fazer uma reflexão, ou é convidado a fazer uma reflexão comigo aqui, a comparar com os elementos que você vê na sua região, né? Quais são os instrumentos que você vê na sua igreja, na sua comunidade? Tem um violão, tem uma guitarra, tem um carrom, um tamborim, tem um pandeiro, né? Um bumbo, e assim por diante. Faça os comparativos. Tem alguns instrumentos que lembram algumas culturas específicas, algumas festas, para você entender como é essa ideia dos símbolos. As religiões são uma forma interessante de ver, porque dependendo da religião, você vai ter, por exemplo, uma Bíblia, você vai ter um crucifixo, você vai ter música, tá? Então é legal você, se ficar fácil, é uma reflexão possível também. Símbolos e comportamentos culturais. Para o estudioso Leslie White, o símbolo é a unidade básica do comportamento humano. A civilização só existe em razão do comportamento simbólico característico do homem, tá? Leslie constatou que a diferença entre os homens e os outros animais era a diferença qualitativa e não quantitativa. Teve uma aula que nós estudamos sobre isso lá no início, acho que 8, 9, falava de alguma questão sobre qualitativo e quantitativo, né? Um era sobre número, o outro era sobre qualidade. Isso quer dizer que o homem usa símbolos para existir, e esses símbolos são criados, inventados pelos próprios homens, né? Então aqui nós podemos ver uma peça de artesanato, né? No caso aqui são os arqueólogos que vão descobrir, né? Dependendo da cultura, onde foi encontrada, o que ela simboliza, né? Aí vão estudar que animal pode ser isso daqui, quem era isso daqui, quais são esses elementos, tá? Tem 2 pés, então lembra uma forma humana, está segurando um balde, seria isso? Não sei, isso aqui é a orelha, por que é tão grande, né? Então, essa caricaturização, né? Que tipo de arte é essa? Tudo isso vai ser estudado. E aqui do lado nós já vamos ter, né, o que parece ser uma partida de basquete em uma tabela só, em um aro só, né? Pela quantidade de pessoas que está ali, que são 6 pessoas, aparentemente, né? E eles estão jogando. É um esporte que nós conhecemos pela cultura norte-americana, pelos filmes e tudo mais, mas que de uns tempos para cá tem se divulgado bastante no Brasil. Eu, inclusive, cheguei a jogar na minha cidade muito pouco, mas joguei com meu irmão. Então, nós temos aqui símbolos, né? O esporte é um símbolo da cultura. Também você vê a bola, você vê a raquete, dependendo do esporte que for, uma chuteira, né, um tênis de futsal, você na hora já vai imaginar, lembrar ou associar com aquele esporte, ou com alguma cultura, ou com algum jogador. Então, esses traços, esses símbolos trazem, né, essa forma, né, que foram criadas, inventadas, e que facilitam na hora da gente discutir ou falar de alguma cultura e assim por diante. Para Geertz, o comportamento humano é sempre simbólico, dependente de como os indivíduos percebem a si próprios e de quais ações resultam dessa percepção. E aí nós temos aqui uma imagem somente com os traços do busto de algumas pessoas. Assim, o homem é um animal amarrado às teias de significado que ele mesmo teceu. E a cultura é definida por essas teias, né? Aqui nós temos o que lembra ser uma família, né, dando uma ideia de casa, né? Formato de casa, onde a família, né, é ali a segurança, né, para dar o conforto inicialmente para as crianças, para depois eles poderem sobreviverem sozinhos, porque os pais não vão viver para sempre, certo? E aqui nós passamos para cultura e cultura, tá? Prestem atenção que a cultura, a primeira palavra está entre aspas e com C maiúsculo, vamos ver por que ele está desse jeito. Manuela Carneiro da Cunha, no ensaio intitulado Cultura e Cultura, Conhecimentos Tradicionais e Direitos Intelectuais,
afirma que as categorias analíticas fabricadas no centro, nas metrópoles, e que são exportadas para o resto do mundo, retornam hoje para assombrar aqueles que produziram. Dentre elas, a autora destaca a categoria cultura. Cultura e cultura, né? O objetivo do artigo de Manuela Carneiro da Cunha é mostrar que cultura com aspas e cultura sem aspas não pertencem ao mesmo universo de discurso, apesar dos conteúdos não serem necessariamente divergentes ou diferentes, tá? A cultura sem as aspas, né? A autora define, aqui no caso sem aspas, um primeiro momento do ensaio como a existência de esquemas interiorizados que organizam a percepção e a ação das pessoas, que garantem um certo grau de comunicação nos grupos sociais. E a cultura, né, dentro das aspas, é uma noção reflexiva que fala de si mesma de certo modo. Cultura com aspas se refere àquilo que é dito acerca da cultura. Então, é a cultura falando da própria cultura, certo? Então, quando a gente fala aqui, ó, da cultura, na explicação dela nesse ensaio, a gente está se referindo à própria cultura. E a cultura que eu falava lá atrás, que tem a ver com raízes, eu vou colocar só raiz, né, porque é a palavra que deriva, é a base, né? Nós temos a percepção vivida, hábitos e ser no mundo, né? Quais são os meus hábitos, o que eu vivo e qual a percepção que eu tenho do mundo, quem é que eu sou, né? E quem é que eu sou tem a ver com a minha identidade, tá? Coloquei o ID porque hoje, quando a gente vai digitar alguma coisa, né, é essa siglazinha aqui que identifica a gente, até mesmo em alguns programas do governo, certo? Então aqui nós temos, vamos fazer uma breve revisão. Nós temos aqui cultura, que seria a percepção, como eu percebo a minha cultura, seja de onde eu nasci. Vamos pensar assim, eu nasci em uma cidade, né, que pertence a um estado, que pertence a um país, a uma nação. Então, eu estou aqui, que pertence a um estado, que pertence a um país. O nosso país tem um tamanho continental, né? Então, nós temos aqui fusos diferentes, nós temos um país gigante. Então, aí, nesse país e em todos os estados, nós temos várias formas de falar diferente. Se você nasce mais ao norte, vão ter muitas diferenças em relação a quem nasce no sul. E você tem que levar isso em consideração, que é o que muitas das vezes nós do norte, né, não somos respeitados. Por quê? Porque a base da TV e dos programas e tudo mais, elas vêm do sudeste, ou do sul, ou do centro-oeste. E aí o que está nos seus arredores acaba sendo empurrado muitas das vezes de qualquer forma, né? Ou aquilo que chega para eles, né, sem muita pesquisa, né, aqui jogando bem geral mesmo. Mas de um modo a ser estudado especificamente, todas as culturas no seu país, no seu estado e na sua cidade têm o seu valor. Vamos voltar para os slides. E aqui, então, dando esse exemplo para vocês, como eu percebo a minha cidade, né? Minha cidade está aqui, como eu percebo o meu estado e como eu percebo o meu país, certo? A partir disso, eu vivo dentro dessa cultura, eu tenho hábitos que surgiram e foram construídos dentro dessa cultura, eu represento essa cultura e quem eu sou no mundo vai ser a partir dessa cultura. Por isso que muitas das vezes nossos professores lá, quando a gente era criança, né, falavam, olha, você precisa aprender a sua língua, porque você vai ficar falando a língua de outro país, né, fica americanizando tudo, porque você tem que valorizar a sua cultura. Então, a gente vai sempre trabalhando isso para que você tenha o que defender, porque quando o estrangeiro vem no nosso país, ele quer conhecer a nossa cultura, porque a dele ele já conhece lá, entendem? Vamos continuar. Agora, nós entramos na cultura erudita e na cultura popular. A popular seria o quê? O nome já vem, né? Do povo. E a erudita? É de erudição. Temos duas imagens aqui, né? Essa imagem se repete, que seria de um grupo, né, tocando, e na outra aqui nós temos um grupo de dança, certo? Um grupo de dança, provavelmente está num palco, temos ali jogo de luz, fumaça, efeitos e tudo mais. Então vamos ver aqui o que significa cada uma dessas culturas ou categorias, enfim. Segundo Tomasi, a separação entre cultura popular e erudita está relacionada à divisão da sociedade em classes.
Ou seja, são resultados e manifestações das diferenças sociais, certo? Então, quando nós estudamos a classe, nós temos a classe A, a classe B, a classe C. A partir disso aqui para baixo, isso aqui é em geografia, vocês vão, né, se eu tiver isso aqui é só um exemplo. Qualquer detalhes, alguma coisa a mais aqui, vocês vão perguntar para o professor de geografia ou pesquisar antes de ir lá perguntar para ele. A partir daqui nós temos a linha da pobreza ou da miséria, na verdade, tá? Então eu vou colocar aqui só para a gente poder lembrar. Ficou ruim, mas dá para entender. Então aqui, a classe A são aqueles que têm mais dinheiro, ou a classe mais rica, né? A elite, digamos assim. A classe B seria a classe média e a classe C seria a classe mais baixa. Dependendo de qual cultura você vive ou você veio, a gente vai ter, aqui segundo ele, essas divisões, tá? Entre cultura popular e cultura erudita. Agora, bora facilitar, eu estava só explicando o que ele disse. A cultura popular, ela parte do povo. E a cultura erudita? Da erudição. Que seria o quê? Estudos. Vamos ver aqui com uma imagem para ajudar a gente. Cultura erudita, né? Nós temos aqui, vou dar um tempinho para vocês pensarem o que seria isso, né? E depois aqui. Eu quero que vocês reflitam rapidinho, vou dar um tempinho, e vocês vão pegar uma palavra ou duas para a esquerda e outra palavra para definir a imagem da direita, certo? Vou dar um tempinho enquanto eu bebo água. Pronto. Na imagem da esquerda nós temos música, certo? E na direita nós temos uma dança que é... deixa eu fazer melhor. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer assim, música e dança, certo? Aí você poderia falar assim, professor, mas se isso aí é erudito na cultura popular, eu também posso ter dança e também posso ter música, não é? Eu posso ter uma dança de rua, que é popular, o hip hop, o break, assim por diante, e posso ter a música, como o repente, eu posso ter, que mais? O rap, de um modo geral, né? Que você vai continuando, aquelas disputas de rap, aquilo aí é cultura popular, beleza? Mas aqui, para ser erudito, ela exige um estudo. Então, que tipo de dança é essa? Ela tem um nome, não é? Aqui é o balé. Se vocês pesquisarem aí, acho que tá certo, né? O balé exige anos de dedicação. E a música aqui é a música clássica. Não é o funk, certo? Que vem da realidade do povo, né? Eu tô aqui, senta, levanta, atira, não é? Vai defender a realidade, assim como o rap, tá? Vai colocar muito das desigualdades sociais, das críticas sociais. A música clássica, ela exige um estudo do quê? Da partitura, né? Nós temos vários instrumentos aqui, não sei se é uma sanfona ou um acordeon, não sei a diferença, mas está aqui. Aqui um violino, violoncelo e um teclado, imagino eu, né? Pode ser um outro digital, alguma coisa assim. Aqui eu não consigo identificar pela qualidade da imagem. E aqui nós temos o balé. Então, os dois exigem estudo, tá? Mas vamos ver o que diz aqui no conceito das duas culturas, começando pela erudita. O que é a cultura erudita? Ela é a cultura identificada com os segmentos elitistas, né? Lembram lá? Classe A, elite, os mais ricos, tá? Burguesia. Abrange expressões artísticas, como a música clássica, não é? De padrão europeu. Então vocês vão ver que normalmente vem da Alemanha, vem da França, vem da Itália, tá? Artes plásticas, escultura, pintura e assim por diante. Aqui não está a dança, mas vocês podem colocar a dança também, porque tinha uma imagem lá. Tá? Aqui faltou um etc, tá bom? E aí, esses produtos culturais, aqui comigo, como qualquer mercadoria, podem ser comprados na sociedade. Então você tanto pode comprar, antigamente a gente comprava o CD, hoje você compra um pendrive, você pode assinar um serviço de streaming que tem essas músicas, você pode ir no YouTube que vai ter, entre aspas, de graça, né? Porque a gente sabe que de graça mesmo não tem nada. Você vai estar dando ali o seu tempo como moeda nas propagandas que não param de aparecer, certo? A cultura erudita são práticas e valores que tiveram origem nas classes dominantes, lá, falado anteriormente, elitistas, cadê?
Não quer, voltou. Aqui, ó, elitistas, certo? Ainda não, popular. É o saber institucionalizado, apresentado como produção e visão de mundo das elites, tá? É visto de cima para baixo. Então, nós estamos aqui. Por isso que existe muito preconceito com o funk, com o rap, né? Porque ele surge das margens, das periferias, né? E vai tomando lugar nos teatros, nos grandes centros, nos grandes shows, e aí a elite que é o quê? Olha a palavra aqui, ó, que é dominante, não vai ficar feliz com isso, tá? É uma tentativa de distinguir as práticas da elite dominante das práticas dos demais membros de uma cultura. Hoje nós poderíamos trabalhar esse tema de uma maneira diferente, né? Refletir mais sobre isso. Ah, de fato a cultura erudita é só isso? Não, eu colocaria o quê? Que a cultura erudita é uma cultura que exige mais estudo, né? Você pode aprender a tocar um violino de ouvido, aprendendo com um parente e tudo mais, mas se você não tiver o estudo da partitura, não é a mesma coisa. Tem exemplos claros disso daí, né? De quem tocava, como o Gonzaguinha, que tocava de ouvido, que cresceu, aprendeu aquilo ali que vem da cultura popular, e depois você pegar as músicas que ele compôs e levar para uma orquestra que estudou e colocou. Tem diferença. Não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Quer dizer que existem diferenças de como elas surgiram e de como elas vão ser passadas para frente. Certo? Vamos continuar. Agora, cultura popular, a gente já pode ver que o povo já está na rua, não é? Estamos na rua com os vestidões, né? Normalmente com vestidos como se fosse uma saia para poder rodar e assim por diante. Aqui eu não consigo identificar, mas está escrito aqui, ó, pequenininho, maracatu, certo? Muita música, muita festa, muitas cores, cores quentes, percebam aqui, ó, cores quentes, tá? Contrastando com o branco, tá legal? Cultura popular, o que seria? Encontra expressão nos mitos, contos, danças e música, de sertaneja a cabocla, artesanato rústico de cerâmica, né? O que mais? Ou madeira e pintura, corresponde, enfim, à manifestação genuína de um povo, né? A gente poderia colocar, continuando aqui, de uma cultura, de uma cidade, de uma região e assim por diante. Em uma cidade, em um estado, você pode ter várias cidades com várias culturas que são, às vezes, muito divergentes ou muito diferentes, muito ricas. Uma vai complementando a outra. Ou você pode ter, às vezes, um país todo que tem uma cultura bem engessada, bem tradicional e que você, quando vê, você fala, não, aquele ali é japonês, aquele ali é norte-americano. Porque a gente tem símbolos, sinais que definem. Já começa no corpo da gente, né? Mas não se restringe ao que é tradicionalmente produzido no meio rural, né? Antes de seguir, vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram um japonês com cabelo crespo? Provavelmente não, né? Você vai ter que pesquisar, vão ter filmes, vão ter bandas. Por quê? Porque a maioria deles nasceram com cabelo liso, né? Assim como os nossos indígenas. Mas aí eles querem subverter, eles querem diferente. Eles vão lá e colocam o cabelo para ficar crespo, né? Como se fosse o Black Power que a gente tem aqui e teve muito tempo esse movimento. E aí você vai ver bandas com esses cabelos. Então, para a gente que o cabelo liso não era muito tradicional, não era muito comum, você vai lá e manda alisar no salão. Ele já é o contrário. Então, vocês conseguem perceber que a cultura normalmente é assim, a gente caminha, na maioria das vezes, querendo subverter os valores, né? Não, eu quero fazer uma experiência com o diferente porque eu não estou satisfeito com isso daqui, tá bom? Vamos continuar. E aí aqui, nós temos o artesanato feito com palha, com uma série de materiais, né? Eu conheço como paneiro e tudo mais, dependendo da região muda o nome. E aqui vamos ter já cordões, né? Algumas cortinas, adereços, brincos, cordões, colares feitos com sementes, cores, pigmentos. Só de você olhar aqui para essa pessoa, você vê que ela está com calça, meia, uma sapatilha diferenciada, tem couro aqui, ó, né? Couro na nossa região é muito caro, então isso aqui provavelmente não é numa região que a gente conheça, ou na maioria das vezes nem é no Brasil, pelo tipo de calçado que ele está usando, tá? É um chute que eu estou dando, tá? Não quer dizer que eu esteja certo. Porque aqui a gente coloca só uma referência para que vocês possam ver e dar uma olhada como é que funciona e tudo mais.
A cultura popular, que eu falava que vem do povo, ela inclui também expressões urbanas, né? Na cidade, como vocês viram lá, as mulheres dos vestidos dançando e tudo mais. Ou expressões urbanas recentes, como os grafites, que algumas pessoas confundem com a pichação. O picho é diferente do grafite, tá? O grafite, se não me engano, vem da Itália. O hip hop e os sincretismos musicais oriundos do interior ou das grandes cidades, o que demonstra haver constante criação e recriação no universo cultural de base popular. Nesse universo, quem cria é o povo, nas condições possíveis, tá? Sincretismo, gente, é uma junção de um monte de coisa, né? Se eu era católico desde criança, aí eu começo a visitar a igreja evangélica, terreiro, espiritismo, eu vou fazendo uma religião onde eu vivo o sincretismo, com as músicas do mesmo jeito, uma vai influenciando a outra, né? O boi que a gente tem no Amazonas, o boi bumbá, vem do Bumba Meu Boi, não sei se eu estou confundindo a ordem, que é do Maranhão, né? Um maranhense foi para o Amazonas, né? E ali vendo aquilo, ele decidiu, não, a gente precisa, né? Então se vocês forem estudar a origem do boi do Amazonas, lá, Caprichoso, Garantido, né? Em Parintins, tem uma origem de um maranhense que foi a partir dos mitos e dos símbolos daquela cultura, desenvolvendo aquilo ali junto com o povo, certo? Então, nesse universo, quem cria, como eu falava, é o povo, dentro das condições possíveis. E aí, nós temos a palavra folclore, que do inglês seria a junção do folk com povo, né, que seria povo, desculpa, e o lore, que é o conteúdo da carta que você está jogando no videogame. Não, mentira. Nós temos também o lore, que é usado, né, essa palavra nos jogos, que tem a ver com saber, né, não é diferente do que a gente costuma ver ali nos jogos e tudo mais. Seria o discurso do povo, né, o folclore. Então, nós temos o saci, nós temos a mula sem cabeça, temos várias coisas que fazem parte do folclore nacional. A sabedoria do povo ou o conhecimento do povo. Quer saber mais sobre isso? Só conversar com os avós, com os descendentes de indígena ou até mesmo com o indígena. Pergunta como é o folclore, como é a mitologia deles, como são os ancestrais, o que eles aprenderam. Se você tiver a sorte, né, e ali como é que se fala, se for agraciado com a intimidade com aquela pessoa, ela vai te explicar como é que funciona, né? Aqui provavelmente a cultura do sul, né, ou cultura europeia, e aqui a cultura da região do pessoal da Bolívia, né, da nossa região latina, que seria Bolívia, Peru, imagino que seja, tá? Não tem aqui a referência do nome, só mesmo de onde tiraram a imagem. E para a gente ir finalizando, folclore do norte, muito marcado pela influência indígena, nós somos do norte, mas como eu falei, do Tocantins, Acre, Rondônia, onde nós estamos, Pará, Amazonas e Roraima, que fica em cima, né? Antes de eu esquecer, muda muita coisa, né? Muitos contos e lendas surgiram da imaginação e da sabedoria dos povos indígenas da região. São típicas da região as seguintes lendas: o boto cor-de-rosa. Você pode até visitar, né, alguns lugares onde tem o boto cor-de-rosa, mas a mitologia, a lenda é outra coisa, né? A Manhara, a Vitória Régia, a lenda da mandioca e do Irapuru. As festas e danças típicas do norte são o carimbó, né, que é da região que eu venho, lá no Pará, ciranda, boi bumbá, a marujada e assim por diante. Vocês podem estar pesquisando. Aí aqui tem alguém aí de vocês conhece alguma dança típica da sua região? E aí vocês podem estar fazendo, explicando, colocando para poder compartilhar isso com a gente. Vamos conhecer a lenda do boto cor-de-rosa rapidinho. Reza a lenda que o boto cor-de-rosa, animal inteligente, semelhante a um golfinho que vive nas águas amazônicas, se transforma num jovem, belo, elegante, nas noites de lua cheia, né? E normalmente ele aparece nas festividades de junho, nas comemorações dos santos populares, Santo Antônio, São João e São Pedro, as chamadas festas juninas. Vem vestido de branco, com um grande chapéu, a fim de esconder suas narinas, pois a transformação não ocorre totalmente. Dono de um estilo comunicativo, galã e conquistador, o boto escolhe a moça solteira mais bonita da festa e a leva para o fundo do rio. Lá, engravida e depois a abandona. Na manhã seguinte, ele se transforma em um boto novamente. Por esse motivo, a lenda do boto é utilizada muitas vezes para justificar uma gravidez fora do casamento. Ademais, costuma-se dizer que a criança é filho do boto, né? Eu escutei muito pessoal brincando com isso quando era moleque. Quando o filho é de um pai desconhecido, tá? Vocês podem estar vendo também uma série chamada Cidade Invisível na Netflix, que eu acredito que fala sobre isso daqui de uma maneira mais realista, como se fosse um live action.
E aqui, no estilo, o mesmo texto que a gente viu ali anteriormente, né, mas com a imagem do boto cor-de-rosa, que é muito visitado pelos turistas quando querem saber um pouco mais da nossa região. Tem alguns passeios guiados, onde você vai brincar com eles, alimentar e tudo mais. Você vai ver que eles, de fato, são muito inteligentes. Inclusive, tem uma região do norte que eles ajudam os pescadores a pescar. Agradeço vocês pela participação na aula de hoje e espero encontrar vocês na próxima aula. Muito obrigado e até lá!